Agora sim, senhoras e senhores, estamos devidamente começando mais um episódio da Psicoterapêutica do Caminho, episódio de hoje número 83. E a Psicoterapêutica do Caminho é o momento onde eu trago esse olhar terapêutico para os pontos do livro Caminho, de São José Maria Escrivá. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que eu conto sempre com a sua participação, seja nos comentários, nos compartilhamentos e nas curtidas, mas principalmente nessa abertura de boa intenção para com as coisas que eu vou falar aqui hoje, certo? É muito importante a gente pegar todo o conteúdo que a gente vai conseguir falar aqui para justamente aplicar de forma prática e efetiva na própria vida, tá? Hoje vou trazer mais 3 pontos. A gente está falando ali já há alguns episódios sobre essa dinâmica do amor, essa dinâmica prática, essa dinâmica que precisa ser muito bem entendida. E os 3 pontos de hoje continuam vindo nessa perspectiva. Vale lembrar, meus amigos, que a psicologia ela tem visões de homem e que no primeiro momento não é aqui a ideia de discutir sobre essas visões. Mas é importante a gente entender que se existem visões diferentes entre os autores, dentro da psicologia na qual eu me debruço a estudar, há, obviamente, também uma visão de homem, e uma visão de homem também uma visão de Deus. Assim como as outras abordagens, as outras teorias também têm uma visão de Deus. O que é importante a gente salientar aqui é que assim como nós somos chamados lá, como alunos de psicologia, a respeitar e estudar essas outras abordagens e tentar entender o olhar desses autores para o homem e para Deus, aqui também precisa haver a mesma movimentação. Então, aqui é uma forma na qual eu me debruço e que eu acredito que vocês estejam, vamos dizer assim, familiarizados e de uma certa forma se sentem de uma certa forma compreendidos. Então, a ideia é essa. Então, quando eu trago a ideia de Deus aqui, é porque na psicologia na qual eu me debruço, Deus não é um inimigo, Deus não é um opressor, Deus não é algo que vai nos prejudicar, certo? Então, vamos seguindo o nosso caminho de hoje, já que, como eu falei, nós temos 3 pontos. Vamos para o primeiro? Vamos para o primeiro. O primeiro é o ponto de número 433, que diz o seguinte: vive de amor e vencerás sempre, ainda que sejas vencido nas navas e lepantos da tua luta interior. É importante a gente notar aqui, quando ele fala aqui, ainda que sejam vencidos nas navas e lepantos, é uma forma de expressão que o santo, São José Maria Escrivá, usava, para demonstrar a ideia de que vai ter uma luta, que vai ter uma guerra, certo? E aí ele usa 2 guerras importantes aí para a cristandade, que eu não vou entrar no mérito delas, obviamente, que não vem ao caso aqui. Mas ele quer trazer essa dimensão. Ele quer trazer essa dimensão onde é necessário que todas as pessoas, que todos nós, possamos viver de amor. Porque na medida que a gente vive de amor, a gente vai ter essa possibilidade de vencer sempre. Ainda que seja vencido. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, meus amigos? Ele está chamando a atenção para a gente entender sobre os combates para ordenar a vida. Ou seja, quando eu decido, eu amo a possibilidade e honro essa possibilidade com atos práticos para ordenar a vida, é óbvio que vai ter momentos que eu vou ser vencido, que eu posso cair, que eu posso escorregar em algum erro. Mas o ponto é, quando ele coloca aqui, vive de amor e vencerás sempre, é porque a queda para quem ama o ordenamento, ama o aperfeiçoamento, ama a virtude, é pedagógica. Ou seja, não desejamos cair, mas ao cair a gente levanta, dá a volta por cima e continua a caminhada. E é esse o ponto que vai trazer essa ideia de vencer sempre. É muito importante a gente ter essa ideia de vencer sempre, não como aquela dinâmica perfeccionista que a gente tanto já falou aqui, tanto eu combato,
Que é uma ideia do sujeito que ele não erra, não é esse o ponto. Mas é justamente onde o homem está com o coração dele instalado. Porque quando o coração do homem está instalado de uma maneira correta, ele não será vencido. Por quê? Porque ele vai sempre levantar para voltar para o caminho que ele sabe que ele não deveria ter se afastado um pouco. Então, aqui traz essa responsabilidade, entendimento que para a ordenação da própria vida vai acontecer, vai ter necessariamente uma guerra. Faz parte da vida. Mas, Rafael, eu conheço gente que não enfrenta essa guerra aí. Meus amigos, as pessoas que fogem do ordenamento, eles podem até dar uma impressão que eles não enfrentam a guerra. Mas é porque eles foram abatidos, sem nem perceber. Quando eles perceberem que eles estão abatidos, eles foram vencidos por aquela guerra, ou seja, viciados, absolutamente desordenados, aí a ficha vai cair e aí ele vai precisar se movimentar de uma forma melhor e com mais força ainda para se recuperar. Quando a gente fala aqui de outro tipo de movimentação, é aquela ideia de que a pessoa já entendeu que ela está inserida numa guerra e que ela precisa amar corretamente para sair vencedor dessa guerra. Não é que ela não vai se machucar nessa guerra, entende? Por isso que eu falei, não é a dinâmica do perfeccionista, mas sim do amoroso, que ama e entende que o amar correto passa por uma enfrentação justa dessas dinâmicas, que é necessariamente as desordens, todas as questões de imprevisibilidade da vida real, etc, etc, etc. Certo? Vamos lá. O próximo ponto, o ponto 434. São José Maria Escrivá vai falar o seguinte: deixa que o teu coração transborde em efusões de amor e de agradecimento ao considerar como a graça de Deus te liberta todos os dias dos laços que te arma o inimigo. Meus amigos, eu entendo que a gente tenha sofrimentos e que podem ser maiores em um determinado momento da vida, menores em outros momentos, pode ser maior do que o que era maior que você já experimentou. Podem ter sofrimentos que você, de repente, não consegue visualizar como que isso vai ser resolvido no primeiro momento. Todos nós temos isso, ok? Mas o que eu quero que a gente medite nesse ponto do número 434 é que ele fala o seguinte, né? Deixa que o teu coração transborde em efusões de amor e de agradecimento ao considerar como a graça de Deus te liberta todos os dias dos laços que te armam o inimigo. Olha o ponto, meus amigos. Vamos fazer uma reflexão pedagógica sobre as nossas vidas. Sobre os problemas que estão na nossa vida. E se a gente pensar no problema, pega o seu problema atual. Certo? O problema atual que você está sofrendo agora. Você sabe que ele poderia ser pior. Você sabe que ele poderia ser 1000 vezes pior. Que ele poderia ter um tom trágico muito maior. Mas não tem. Ou seja, aqui ele está querendo trazer esse tom de agradecimento porque, de alguma maneira, dá para a gente se mexer, dá para a gente tentar uma via alternativa para resolver ou para suportar. E quando ele coloca aqui, né, para a gente usar dentro da nossa perspectiva terapêutica, né, quando ele deixa que o teu coração transborde de fusões de amor e de agradecimento ao considerar como a graça de Deus te liberta todos os dias dos laços que te armam o inimigo, vamos pensar em 2 laços aqui, que eu quero que a gente medite sobre isso. Um laço é o laço da carne. Ou seja, quantas vezes o nosso corpo se inclina para aquilo que não deveria estar inclinado? Quantas vezes o nosso corpo ele quer só aquele prazer e ele foge de uma certa forma de algo que custa, mas que é preciso? Quantas vezes isso já aconteceu? Então, a gente precisa estar atento para que a gente lute contra essa parte da nossa carne, que a gente pode colocar aqui como a nossa parte sensível, que é sempre ser agradada. E um outro ponto que a gente pode colocar como essa
essa forma de nos desordenar, temos o mundo. Mas não vamos pegar aqui o mundo de uma forma muito abstrata, mas vamos pegar aqui o mundo, a ideia das facilidades desordenadas do mundo, das modas desordenadas do mundo. Em quantas vezes a gente foi arrastado, a gente foi levado, e ali essa parte da carne, da nossa sensibilidade, somado a esse mundo que muitas das vezes vai ser sedutor, faz com que a gente caia, com que a gente, de uma certa forma, se afaste do objetivo. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado pessoal, para que a gente consiga verdadeiramente trazer esse lado ordenado, esse lado saudável, para que a gente entenda que, por mais que eu esteja sofrendo hoje, poderia ser muito pior. Uma vez, eu atendi um paciente que ele estava conversando comigo e ele falou assim: poxa, mas por que eu caio sempre na mesma coisa? Por que eu erro somente nisso? Aí eu olhei para ele e falei assim: você queria realmente cair em várias coisas diferentes? Você queria ter um leque de erro enorme? Você acha que essa é a solução? E aí, parando para pensar, falando, é melhor ter uma coisa fixa, não que ele tenha que ficar caindo naquilo, mas é melhor que eu tenha uma dificuldade específica, porque aí eu sei contra quem eu estou lutando. Pois é. Ou seja, poderia ser infinitamente maior o problema dele. Então, isso traz para nós essa necessidade de ter um coração amante que consegue ser grato, porque as coisas que estão acontecendo na nossa vida de ruim poderiam ser infinitas vezes piores. Então, tenhamos isso em mente para que a gente continue caminhando e caminhando bem. E o nosso terceiro ponto de hoje, de número 437, e só esclarecendo aqui, por que você não falou do 435 nem do 436? Eu pulo alguns números quando o assunto é muito repetido, e eu acho que eu vou ficar só falando mais do mesmo. Então, eu pulo, por isso que vocês não vão ver comentário ponto por ponto, porque como ele divide em temas, então às vezes eu pego alguns pontos de um determinado tema e a gente conversa sobre ele. Tá? Certo. E o último ponto de hoje é: se um homem tivesse morrido para me livrar da morte, morreu Deus. E fico indiferente. Um ponto forte, né, meus amigos? Um ponto forte para a gente meditar aqui. O ponto que a gente precisa entender, já que nós estamos falando de uma questão efetiva do amor, é que aquele que ama sofre por amor. Ou seja, Rafael, eu preciso, eu quero, eu desejo no fundo do meu coração ser virtuoso. Então, essa pessoa que diz estar decidida por ser virtuoso, ela precisa entender e precisa igualmente aceitar que ela vai precisar saber sofrer pelas virtudes. Esse é um ponto. Não que o sofrimento vai dar as virtudes para ela, mas justamente porque, como é algo valoroso, esse algo valoroso custa um certo esforço pessoal para ser conquistado. Então, nesta dinâmica, quando nós amamos aquilo que precisa ser amado, nós vamos ter também, não só isso, mas também a dor de amor, que é em certo grau, a prova viva do quanto a gente ama aquilo. Uma mãe que diz amar o filho, não entrega o filho na adoção porque ele chorou às 3 da manhã e ela está absolutamente cansada. Certo? Ou seja, o amor ordenado envolve a dor de amor. Por amar, eu consigo e busco suportar as dores necessárias para que esse amor permaneça. Ok? O contrário da dor de amor, que é uma coisa comum nos dias de hoje, é justamente o afastamento e a indiferença. Ou seja, eu busco aquele afastamento, busco a indiferença, e isso vai meio que desconectando a pessoa de uma vida relacional, de uma vida interpessoal,
de uma vida transcendente, certo? E é engraçado que nesse ponto, ele traz a ideia, né? Ah, se um homem tivesse morrido para me livrar da morte. E aí ele coloca, meu Deus. E ele chama atenção o quanto que nós ficamos indiferentes a essas questões. E eu quero ampliar aqui, para que a gente consiga ampliar também a nossa reflexão, para que a gente entenda que nessa dinâmica da indiferença, o amor não consegue ser plantado, ser regado, crescer e dar frutos. Então, nós não podemos ficar indiferentes ao amor que nós recebemos. Podemos falar aqui do amor de Deus, que no ponto que a gente comentou anteriormente, no ponto 434, nos mostra que a situação que a gente tem que enfrentar hoje poderia ser 1000 vezes pior. Então podemos e precisamos, necessitamos de não viver dentro de uma indiferença ao amor. Nem ao amor que nós recebemos e nem ao amor que nós podemos realizar. Não podemos nos afastar e sermos indiferentes. Aqui está o grande ponto para nós. Aqui está a grande vitória. O amor é prático. Então, nesses princípios práticos, viver de amor, que é ter um olhar, a intenção sempre naquele bem que precisa ser amado. Tem uma gratidão, uma verdadeira gratidão ao olhar que os nossos problemas poderiam ser 1000 vezes piores e não são. E não ser indiferente ao amor. Meus amigos, podemos ter diariamente a experiência do amor. Tanto do amor recebido, quanto do amor praticado por nós. E que nosso dia, que a nossa biografia, seja uma biografia marcada por amor. O amor que suporta, o amor que recomeça, o amor que quer aquele bem, que é um bem grandioso, que é um bem que dura. E para isso, precisamos estar profundamente atentos, profundamente vivos para encontrá-lo. Sejamos firmes nessa batalha, porque a vida tem essa batalha, mas tem um grande elemento do amor no meio dessa jornada, o amor no meio dessa batalha. Aqui estamos falando de uma possibilidade viva de crescer e se desenvolver. Então, meus amigos, não vamos desistir de desenvolver e de nos ordenar, porque é o único caminho, é a única forma que a gente pode falar eu de maneira autêntica. É onde? No desenvolvimento, no ordenamento e nas virtudes. Estejamos juntos nessa luta. E é isso. Até o próximo episódio. Valeu.